Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando quais foram as piores versões do Windows. Sim, o Windows, que tem muitas versões, mas de todos os Windows, realmente a gente tem aquelas que são as piores, que fracassaram assim vergonhosamente. A gente vai estar falando de todas essas versões e, claro, incluindo a última versão do Windows, que é o Windows 11, que também fracassou, também pode ser considerado como uma das piores versões do Windows. Então a gente vai estar falando sobre isso, quais são as piores versões do Windows. Então fica até o final que eu vou estar falando para vocês quais são. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like. Tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa. Hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links. Um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu falei no início do vídeo, nós vamos estar falando quais foram as piores versões do Windows. E a gente vai tentar mostrar por que essas versões são consideradas as piores versões do Windows. Bem gente, o Windows tem várias versões. Temos o Windows 3.10, 3.11, 95, 98, temos o Millennium, temos o Vista XP, Windows 8, 8.1, temos o Windows 7, temos o Windows 10, temos o Windows 11. São várias versões. Eu não falei na ordem, mas são várias versões. Claro que a gente tem aquelas versões que são as melhores. Nós temos o Windows XP, que é considerada a melhor versão de todos os tempos. Temos o Windows 7 e o Windows 10. Essas 3 versões são consideradas as melhores versões do Windows. Sim, são consideradas assim as melhores versões do Windows, sendo o Windows 10 assim, em terceiro lugar. Em primeiro lugar é o Windows XP, sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo concorda. Em segundo lugar, o Windows 7 também é considerado muito boa. E em terceiro lugar, o Windows 10, que é considerada a melhor versão, uma das melhores versões, porque durou muito tempo, muita gente usa, tem os bugs, mas é uma versão que todo mundo gosta e usa tranquilamente. Mas e as piores? Quais são as piores? Quais são as piores versões do Windows? E vamos começar falando de uma das primeiras piores versões do Windows, que é o Windows Millennium. O Windows Millennium, sim, é considerado uma das piores versões do Windows. Foi lançado em setembro de 2000 e o sistema era lento, travava muito, dava muito bug. As pessoas tinham muita raiva dela, muita raiva, porque ela tentava introduzir muitas inovações que na época, principalmente inovações automáticas de segurança, que na época não eram possíveis de ser colocadas, simplesmente porque não havia tecnologia suficiente para que esses sistemas funcionassem de modo adequado. Quer dizer, existia, mas nem todo mundo tinha bala na agulha, tinha acesso a determinados equipamentos para poder fazer com que essa versão funcionasse de forma estável. E ela tinha muitos problemas de criação, problemas muito grandes, entendeu? Muitas vezes a instalação parava no meio, não conseguia começar a instalação, travava. Ou simplesmente você conseguia instalar, a máquina não iniciava. Eu vou dizer para você, eu fui uma das pouquíssimas pessoas, mas pouquíssima mesmo, que conseguia utilizar o Windows Millennium. O meu funcionou tranquilamente, não tive problemas. Acho que porque na época eu gastei uma grana bem maior para montar um computador, deixar o computador com hardware mais equilibrado, então eu não tinha tantos problemas. Mas sim, era mais lento, sim, o Windows 98 era bem mais lento, entendeu? E assim, tinha muita gente reclamando do Millennium, muita gente, entendeu? Muita gente mesmo reclamando. Mas assim, vamos continuar falando dos sistemas operacionais que são considerados os piores sistemas que já foram lançados. A gente vai começar com o Windows 8 8.1.
que é um sistema que muita gente teve ódio. Gente, eu me lembro muita gente comprando o computador que vinha com o Windows 8 e fazia o downgrade. Saía do Windows 8 mesmo, não entrava no Windows 8, voltava para o Windows 7, exatamente, voltava para o Windows 7, entendeu? E assim, era um Windows até que não tinha tantos bugs, tinha bugs sim, mas acho que o principal problema do Windows 8 foi o design dele. O Windows 8 foi lançado em outubro de 2012, e o que ele fazia? Ele tinha um designer que eliminava o botão iniciar. Isso aí foi um tiro no pé violento que a Microsoft deu nele mesma. Ela deu um tiro no pé muito grande, muito grande. Por quê? Porque na realidade o iniciar é um botão padronizado que todo mundo gostava. Você quer iniciar, abria uma aba e você escolhia os programas. Nesse não, isso era mais complicado, porque o Windows 8 ele foi feito para telas de toque, sensíveis ao toque. Então, você para acessar as opções você tinha que ir com um toque na tela, se você tivesse toque, e jogar a tela para o lado, para a direita. E se você não tinha tela sensível ao toque, você tinha com o mouse, e era uma dificuldade muito grande fazer isso. Principalmente porque ele estava dividido em tela nas famosas telas de aqueles quadrados, né? Aqueles quadrados que o Windows tinha, aquelas famosas telas de quadrados. Você clicava ali, aí tinha vários quadrados que eram muito similares ao Windows Phone, porque eles estavam tentando fazer uma unificação entre o Windows Phone e os computadores. Então o sistema operacional do Windows Phone era parecido com o sistema operacional do computador. Então eles queriam fazer um paralelo, algo similar para poder os usuários, os utilizadores dos celulares Windows Móvel pudessem utilizar e transferir arquivos um para o outro. Então essa era a ideia. Só que o que aconteceu? Dava muito bug, muito problema, em parte conseguia funcionar mais ou menos, mas tinha muitos bugs, muitos problemas, e o principal problema era de adaptabilidade. Os usuários não conseguiam se adaptar. Então, um ódio, uma fúria gigantesca. Não é que o sistema fosse ruim, não. Comparado com o Windows Millennium, era 1000 anos muito melhor do que o Windows Millennium. Comparado aqui com outros sistemas que foram lançados antes, o Windows 8 era bom. E o que aconteceu? A Microsoft foi obrigada a trazer de volta o botão iniciar com o Windows 8.1. Mas mesmo assim não deu certo. Por causa disso, por causa dessa tentativa de unificar o sistema operacional dos computadores com o do sistema dos celulares, o Windows 8 é considerado um dos piores sistemas de todos os tempos. Mas assim, eu acho o Millennium pior do que o Windows 8. Então, eu coloco o Windows 8 como o 8.1, não como os piores. Terceira posição, vamos colocar como terceira posição. Porque o pior vem aí. O pior de todos é o pior sistema operacional que já foi lançado. Ele foi lançado em 2007, é o Windows Vista. Surgiu em janeiro de 2007, apresentando novidades com tecnologias avançadas como o Windows Aéreo, como melhoria nos efeitos visuais, barra lateral, um sistema de gerenciamento e modificação para abrir os apps mais rápido. Porém, exigia tanta memória, mas tanta memória, que numa das apresentações do Windows Vista, o computador travou. O computador travou, não deu para funcionar. Ele usava tanto recurso para visual, para de imagem, que isso consumia demais o sistema operacional, consumia demais e travava. E uma vez eu fui fazer manutenção numa máquina que tinha um Windows Vista, não consegui. Eu falei, meu amigo, quanto de memória RAM? Na época não era muita memória RAM, acho que ele tinha 4 GB, que na época era muito grande. E a máquina travava muito, travava demais, travava muito. Eu falei, meu amigo, é mais fácil você tirar essa porcaria e instalar o Windows XP, voltar para o Windows XP aqui. O Windows XP é muito melhor do que isso. E o que aconteceu? Muita gente se recusava a usar o Windows Vista. Foi um grande fracasso. O Windows Vista foi um fracasso violento. Foi um dos maiores fracassos que a Microsoft teve. Não quer dizer que os outros não foram. O Millennium foi, o 8 foi, mas o Vista foi um fracasso violento, entendeu? E assim, na realidade, ele trazia boas ideias, boas coisas, mas que foi executado de uma forma errada. Porque essa questão de você designar uma quantidade gigantesca de memória para efeitos visuais
era ridícula. E por causa disso o computador ficava lento pra caramba. Você desativava 99% dessa baboseira de efeitos visuais, o computador ficava aceitável. Mas mesmo assim era lento porque o próprio sistema que ele tinha exigia demais do processador, exigia demais da memória RAM, não dava para usar. Então é um dos piores sistemas operacionais que já foi lançado, entendeu? Um dos piores. E assim, esses são os 3 piores. Eu, claro, vou botar um quarto, que é o Windows 11. Ah, Marcelo, o Windows 11 não é ruim. É ruim. Por que é ruim? Porque é um sistema que foi lançado num tempo muito curto, não houve tempo para fazer uma pesquisa muito mais elaborada. É um sistema que foca em proteção através de hardware e não através de software, como o próprio Linux faz. É um sistema que tem uns pré-requisitos gigantescos que acabam impedindo que muita gente use. E agora, com a introdução do Copilot como algo fixo no sistema operacional, computadores que têm 8 GB de RAM vão ter uma dificuldade muito grande de rodar o Windows 11. Então é um sistema extremamente restritivo. Foi feito para ser restritivo. O Windows Vista, o Windows Millennium e o Windows 8 e 8.1 não foram feitos para ser restritivo, mas o Windows 11 foi. E ele é considerado um grande fracasso. Por quê? Foi lançado em 2021. Estamos em 2024. Chega a 20% dos usuários que estão com o Windows 11. Então é considerado um grande fracasso. É considerado, as pessoas não gostam do Windows 11. E está acontecendo o mesmo efeito que aconteceu com o Windows 8 e com o Windows Vista. Máquinas que vêm com esses sistemas operacionais, o usuário fazia downgrade e voltava para o sistema anterior. E o que está acontecendo é a mesma coisa com o Windows 11. Máquinas que vêm com o Windows 11, as pessoas estão instalando o Windows 10. Então, está acontecendo a mesma coisa. E considerar que não seja fracasso, é fracasso sim. O problema é que muita gente, muito YouTube aí não está contando isso, que usuários que têm o Windows 11, que venham pré-instalados, tiram e botam o Windows 10 ou botam o Linux. Então não está sendo contado isso. Isso não estou contando, mas que está acontecendo, está acontecendo. Então nós temos, na realidade, 4 sistemas operacionais que são considerados os piores sistemas. E a gente vai ter um outro quinto aí, que é o Windows 12, que vai seguir a mesma linha. Até onde a Microsoft pretende ir com isso? Criar sistemas ruins. A gente tem 3 sistemas que são bons, que é o Windows XP, que é o melhor, o Windows 7 e o Windows 10. O restante, a gente temos Millennium, temos o Windows Millennium, temos o Windows, no caso, o Windows 8 e 8.1, e temos o Windows Vista, que são os 3 piores sistemas. Agora a gente tem o Windows 11, que é o 4º pior sistema. Eu estou colocando em 4ª posição porque ele não é o pior, entendeu? Não é o pior. Talvez os outros sejam piores por várias questões, ou no máximo o Windows, no caso o Windows 11, empate com o Windows 8, 8.18, ele empate com esses sistemas, entendeu? Porque é uma burrice muito grande. A Microsoft está virando expert nisso, entendeu? Expert. Mas bem, esses são os sistemas operacionais, os 4 sistemas operacionais que são considerados os piores sistemas, entendeu? O primeiro é o Windows Vista, sem dúvida nenhuma. O segundo, no caso, é o Windows Millennium. E o terceiro é o Windows 8 e 8.1, acompanhado logo em seguida, em 4ª posição, do Windows 11. Então, são os 4 piores sistemas operacionais de todos os tempos que a Microsoft lançou. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje nós falamos dos piores sistemas operacionais de todos os tempos que a Microsoft lançou. Falei deles aqui, dei a minha opinião, e aí vocês podem concordar, não concordar, coloquem aí nos comentários o que vocês acham, mas sempre respeitando a opinião de todos. Entendeu, gente? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço Tech. Amanhã nós vamos ter nossas gameplays, então espero vocês. Até amanhã e tchau!